assim como semeais. Há sempre alguma circunstância de nivelamento que derruba o arrogante. Mas Emerson não afirma o que cria essa circunstância de nivelamento. Ele poderia ter feito isso, porque ele sabia o que era. É a lei do que semeais, assim colherás. O que quer que faças a outro, assim se fará a ti. Tudo que você amarrar, irá amarrá-lo, mas o que você libertar, irá libertá-lo. Toda a vida flui do centro do seu ser, e todas as circunstâncias externas são governadas e controladas por essa lei interior. A lei é muito clara, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Claro, as questões inevitavelmente surgem. O que se entende por semear para a carne? O que significa semear no espírito? E eu poderia respondê-las fazendo outra pergunta. Você coloca poder em carne ou em efeito, ou coloca poder em uma fonte invisível? Por exemplo, quando você olha para as condições do mundo hoje, pergunte-se se tem medo do poder dos homens. Se você está temendo o homem cuja respiração está em suas narinas, você está semeando para a carne e irá colher a corrupção. Por outro lado, se você está colocando sua fé ou confiança no homem, ou se você tem alguma crença de que há um homem ou um grupo de homens que podem salvar o mundo, você está semeando na carne, porque colocar fé nos príncipes, homens cuja respiração está em suas narinas, levantou no mundo os maiores traidores da humanidade. Lembre-se de que todo homem que alguma vez traiu alguém ou alguma coisa só pôde fazê-lo porque foi colocado em uma posição de poder pelas próprias pessoas, as pessoas cuja confiança ele primeiro conquistou. Uma pessoa deve primeiro receber o poder, antes que ela possa trair esse poder. Quer estejamos pensando em assuntos nacionais ou internacionais, ou meramente em nossos assuntos pessoais, tudo se resume ao medo do que o homem mortal pode fazer a nós, ou que efeito as circunstâncias ou condições humanas podem ter sobre nós, ou a fé que podemos ter em que haja um homem ou grupo de homens que possa nos salvar individualmente ou salvar o mundo coletivamente. O efeito nesses casos seria o efeito de semear na carne e assim colher a corrupção. Começar a entender que há uma lei invisível operando, a lei kármica de o que você planta é o que você deve colher, e que essa lei está operando na consciência, tenderia a parar os medos, porque ela imediatamente dá a garantia de que o mal em si mesmo não pode ser perpetuado. O mal por si só não pode se sustentar. No momento em que retiramos o poder dos ídolos, no minuto em que retiramos o poder dos homens ou organizações e colocamos esse poder no invisível, nós automaticamente e instantaneamente nos libertamos de qualquer mal que os homens ou as condições podem fazer para nós. Isso não significa que somos capazes de libertar o mundo do mal imediatamente. Não. Primeiro nos libertamos e então, na medida em que somos liberados, trazemos alívio àqueles que estão dentro do alcance de nossa consciência. Não há poder no visível. A Bíblia nos diz que 10 homens justos podem salvar uma cidade. Assim também, um grupo muito pequeno de indivíduos que não depositam mais sua confiança em um partido político ou em algum candidato político pode mudar todos os resultados de uma eleição. Isso não significa que eles necessariamente elegerão um candidato específico de seu partido escolhido, mas significa que os candidatos mais próximos ao nível de integridade espiritual serão eleitos. Isso acontecerá somente quando aqueles que são capazes de desistir de sua fé e confiança em qualquer homem ou grupo perceberem que não há poder no visível. Deixe-me colocar desta forma. Em certas áreas, os votos são controlados por certos interesses. Por exemplo, em algumas comunidades, acredita-se, e os resultados parecem confirmar,
que o voto trabalhista controla a eleição. Em alguma outra comunidade, porque a maioria dos cidadãos pertence a uma certa igreja, acredita-se que esse será o fator decisivo na eleição. Em alguma outra área, os industriais aparentemente controlam os votos. Essa mesma crença que perpetua os males de nossa vida política. Mas, na verdade, o poder não está em nenhum indivíduo implacável ou em algum grupo de pressão. O poder está no espírito. E quando nós retiramos nossa fé, esperança, confiança ou medo e colocamos toda a nossa confiança no invisível, as contenções existem e aparecerão porque os dados de Deus estão sempre lançados. Mas essas provas não aparecem enquanto o homem coloca sua esperança e confiança no homem, ou enquanto ele teme o homem. Elas só começam a operar na vida daqueles que chegaram à mesma conclusão de Jesus diante de Pilatos. Tu não terias poder algum contra mim, exceto o que te foi dado de cima. Não há poder algum na forma visível. O poder está na essência invisível, a substância e a lei de todas as formas. Por 90 anos, agora, as curas metafísicas vêm ocorrendo pelo próprio reconhecimento da verdade de que o poder não está em forma ou efeito, que germes não carregam poder, que clima, mau tempo não tem poder, mas que todo o poder está no poder invisível. Aqueles que têm vivido nessa consciência não necessariamente evitaram todos os males deste mundo, mas talvez 80% deles. E isso é um resultado satisfatório neste primeiro século de compreensão e aplicação das leis espirituais. Uma vez que tudo o que acontece em sua vida ou na minha tem que acontecer primeiro dentro de nossa consciência, é dentro de nossa consciência que temos que entrar em acordo com a lei de assim como você semeia, você deve colher. Uma lei que acaba por corrigir os excessos. Há uma lei que você não pode nomear, você não pode ver, ouvir, provar, tocar ou cheirar, mas existe. E acabou derrubando toda forma de governo maligno ou tirânico que já existiu. Ele derrubou todas as pessoas que ficaram fora de controle, que se tornaram grandes demais para seus calções, cuja cabeça ficou grande demais para o seu próprio chapéu. Cada uma dessas pessoas caiu de volta à terra. E como você já viu durante essa geração passada, não demorou muito. Em algum lugar neste mundo, terá que haver um começo para trazer o governo de Deus para a terra. Todos vocês testemunharam que o governo de Deus na terra não foi conseguido orando por ele, pois de orar nunca houve fim. Além disso, nunca pôde ser trazido à terra por uma continuação do conflito que há muito existe entre as igrejas. O governo de Deus só será realizado da mesma maneira que você pode trazer saúde, provisão e companheirismo em sua própria vida. E isso não é sair e acreditar que você vai conseguir que Deus faça algo por você, ou que alguma nova religião, algum novo ensinamento, ou se apegar a algum pensamento, trará Deus para a sua vida. Mas sim, na percepção de que a única lei real é uma lei espiritual e que as leis materiais e mentais não são leis e operam como leis somente quando há uma crença nelas, uma convicção delas ou uma esperança ou fé nelas. Em proporção, então, ao perceber que as coisas, as condições e as pessoas que você temia tinham poder em sua experiência apenas enquanto você permitia que elas fossem poder e que você poderia pôr um fim nisso a qualquer momento que você reconhecesse o invisível, você testemunhará e será um observador. Se você puder olhar para essa cena do mundo e perceber que não tem motivo para temer o homem cuja respiração está em suas narinas, não terá motivo para temer nem 1000 homens unidos. A esse respeito, falando de união, não se esqueça de que houve combinações de homens, combinações de estados, combinações de países, e nenhuma delas sobreviveu. Todas as combinações acabaram caindo, porque a força não está na união,
A força está apenas na unidade. A força está somente na realização de um ser, um poder, uma lei. É por isso que, neste trabalho, um indivíduo pode se tornar uma luz. Ele se torna uma luz para sua família, para sua comunidade, e se ele deseja se dedicar à vida espiritual, ele pode ser uma luz para um universo inteiro, porque é preciso apenas a dedicação a um princípio, não a dedicação ao homem, mas a dedicação a um princípio de viver interiormente na realização contínua de: não preciso temer o homem cuja respiração está nas narinas, e certamente não devo ter fé no homem, pois estou convencido de uma vida invisível, de uma lei invisível e de um ser invisível. A convicção de Deus remove o medo. Tudo o que precisamos para alcançar a liberdade do medo é a convicção de que existe um Deus. Acreditem ou não, não há muitas pessoas que acreditam que existe um Deus. Quando perguntados, eles costumam dizer: eu acredito em Deus, mas eles realmente não o fazem. Poucas pessoas o fazem. Onde quer que haja uma convicção de que existe um Deus, não há medo, porque a própria palavra deve significar onipotência, infinitude, eternidade, e isso não deixaria nada a temer. Significa onipresença, e isso instantaneamente removeria o medo de qualquer coisa, seja como pessoa, partido político, grupo de qualquer tipo ou qualquer outra coisa, até mesmo uma ideologia. Quem poderia temer uma ideologia na presença de Deus? Quem poderia ter medo de bombas na presença de Deus? Nada pode ser poder na presença de Deus. Se isso não fosse verdade, não haveria Deus, ou Deus estaria em um nível finito, humano ou limitado. Isso não seria Deus, porque a palavra em si deve nos dar um sentimento de onipotência, onipresença e onisciência. E nessa percepção, todo medo desaparece. E quando o medo desaparece, o objeto do medo desaparece. Sempre que o medo se vai, o objeto do medo se vai, porque o objeto do medo é apenas o próprio medo exteriorizado. E não pode haver medo na presença de uma realização da lei espiritual. A lei espiritual não supera outras leis. A lei espiritual, sendo infinita e onipotente, é a única lei. O que provavelmente tornou isso difícil de entender ao longo desses anos todos é que a lei espiritual não é evidente para a visão humana, para a audição, o paladar, o tato ou o olfato, e pode ser observada apenas por seus efeitos. Torna-se importante, portanto, olhar para trás e ver quão inevitável é a queda e a destruição do que quer que esteja errado. Há sempre alguma circunstância de nivelamento que derruba o arrogante. Emerson não define ou explica isso. Ele simplesmente afirma: há sempre uma circunstância de nivelamento. E existe. A circunstância de nivelamento é Deus, é lei espiritual. E ele conclui corretamente que os dados de Deus estão sempre lançados. Efeitos do processo evolutivo trabalhando na consciência. Se você tem discernimento suficiente para ver como o mundo melhorou nos últimos 50, 60 ou 70 anos, e quanto bem permanente veio a este mundo na área do relacionamento do homem com o homem e nas relações das nações com as nações, perceberia quão perto estamos do fim de todas as disputas nacionais e internacionais. Não das diferenças existentes entre as nações, porque isso nunca poderia ser. Como somos seres humanos, sempre haverá diferenças de opinião e diferenças de interesse em certas áreas menores da atividade humana. Mas olhe para você e observe as mudanças que já vieram a este mundo nas relações comerciais e internacionais, e você verá que, no quadro geral, houve uma eliminação gradual de muitos dos males que existiam anos atrás, e também
houve um gradual enfoque em relações mais harmoniosas em uma base permanente. Provavelmente, estamos presenciando o fim dessas nações ou povos autoritários, já que o ajuste está sendo feito para eliminar alguns dos males que existiram nos últimos 200 ou 300 anos. Sem dúvida, a evolução está fazendo o seu trabalho. Sem dúvida, esse silencioso infinito invisível está operando na consciência humana, provocando mudanças. Agora estamos realmente passando por um período de adaptação, na medida em que muitos males estão gradualmente desaparecendo. Mas podemos apressar o dia não apenas para nós mesmos individualmente, o que não é de grande importância, exceto que o que ocorre em nossa consciência afeta a demonstração do mundo inteiro, mas para o mundo todo, pela superação de nosso medo através da realização do infinito invisível, que é uma presença e um poder que vem virando e revirando até que venha aquele a quem é de direito. Sim, existe um invisível. Você ficaria surpreso com a grande contribuição que poderia dar ao mundo para lutar contra esses chamados males sem sair para o mundo, mas tendo períodos adicionais de meditação para a percepção da impotência e da natureza impessoal desses males. Em vez de lutar contra homens, lutar contra igrejas ou partidos políticos, sente-se em casa e perceba a natureza impotente deles todos. Deixe os outros fazerem a luta e deixe-os descobrir como as pessoas faziam nos dias antigos, que o inimigo luta e destrói a si mesmo, e isso ele o fará, se ao menos não entrarmos na batalha, ficarmos à margem, na percepção da impotência daqueles que parecem ser arrogantes. Desde que esse trabalho começou, a principal premissa sempre foi a percepção de que há um invisível infinito, e por meio dessa percepção, eu pessoalmente fui capaz de me retirar das batalhas do mundo. Eu fui capaz de me retirar da batalha de ganhar a vida, de competir, e até mesmo da batalha que poderia ser levar esta mensagem do caminho infinito ao mundo. Mas não há batalha relacionada com esta mensagem, nenhum proselitismo, nenhum combate, nenhuma discussão. Há apenas uma percepção interna de que o único poder é invisível, e não apenas invisível, mas que é o bem, e depois vem um relaxamento da luta física ou mental, para dar-lhe a oportunidade de se manifestar. Envolver-se em força ou poder físico ou poder mental, é ignorar a maior força que existe na vida. O maior poder, todo o poder, o único poder, aquele que é o real poder. Tudo isso foi mal entendido porque as mesmas palavras têm significados diferentes para pessoas diferentes. Quando Gandhi falou de não resistência, o mundo pensou que ele queria dizer não fazer nada, mas ele não quis dizer nada disso, como sabemos pelos resultados daquela não resistência. Não foi por não fazer nada que a liberdade da Índia foi trazida. Gandhi não estava fazendo nada, estava fazendo algo tão construtivo que fez o que todos os anos de luta nunca foram capazes de realizar. Então é assim, os Estados Unidos tiveram uma guerra civil que deveria ter libertado o negro. Isso nunca aconteceu. Só agora os negros estão encontrando sua liberdade neste país. Eles não foram libertados através de uma guerra. Eles só poderiam ser libertados através da evolução da consciência. A liberdade que ganharam com a guerra civil foi a liberdade de serem vendidos em uma quadra. Mas fora isso, eles eram mantidos no mesmo estado de escravidão com que haviam lutado antes da guerra. Trabalhar de sol a sol, com pouco ou nenhuma remuneração. A guerra civil não mudou essa condição. A evolução, a operação do invisível, conduziu o negro passo a passo até agora e ele está chegando finalmente a uma medida maior de liberdade. Isso tem sido assim por anos. As guerras nunca cumpriram nenhum bom propósito, mas há uma força silenciosa e invisível operando e executando sua função de liberdade.
liberdade, abundância, alfabetização e todas aquelas coisas que sabemos serem necessárias e boas.